A gente é o grupo 1 do nono B. Eu sou a Rebeca. Eu sou o Lucas. Eu sou o Caio. Eu sou a Isabela. Eu sou a Júlia. E o nosso tema é sobre formação geográfica de Guarulhos. O nosso tema ele foca mais nas periferias e nos rios que tem em Guarulhos, né? E a gente estuda sobre o que os rios, né? A gente estuda mais sobre os rios, o que os rios podem causar de problemas, né? Para as pessoas que moram em áreas periféricas, né? Já que, na maioria das vezes, com os rios poluídos, né? Eles podem trazer doenças, podem causar enchentes, né, nessas regiões periféricas, porque essas regiões periféricas não foram lugares feitos, né, para você morar lá. Sobre o que a gente aprendeu, assim, a gente teve mais um choque de realidade, mas sobre a condição das pessoas tanto em São Paulo quanto em Guarulhos, já que no primeiro trimestre a gente focou mais em São Paulo e no segundo agora a gente focou mais em Guarulhos. Isso a gente aprendeu mais sobre a cidade de Guarulhos e sua importância não só para a população, mas também para o Brasil inteiro. No segundo trimestre, nós tivemos de relacionar o nosso tema com a cidade de Guarulhos. Para isso, a gente se juntou, né, nas aulas de projeto, a gente se juntou e sentou para decidir como a gente poderia relacionar o nosso tema com a cidade. A partir das nossas conversas, nós pudemos perceber que a gente queria falar mais sobre os problemas que a população guarulhense vem enfrentando no dia a dia. Falando sobre as periferias, as enchentes, muito desses problemas. Aí no primeiro tri, a gente decidiu pegar 3 artigos focados no nosso tema para poder intervir e utilizar ele como base no nosso seminário. E aí, com ele, a gente falou sobre as enchentes, as periferias, condições de vida das pessoas em Guarulhos, com todas essas informações. Bom, então, nossa proposta de intervenção, a gente teve como ideia principal foi fazer um jornal. A gente teve ideia de fazer um jornal falando sobre os problemas, algumas notícias que vêm afetando Guarulhos. A gente falou sobre os principais problemas e o que estão causando eles, o que o governo poderia fazer como solução e dando diversas notícias que acontecem no dia a dia. E como eu disse, a gente usou esses artigos muitas vezes no jornal. Aí no jornal a gente citou um pouco do nosso APC que a gente teve no segundo trimestre, falando sobre o que o nosso guia que foi com a gente, o professor de geografia, o Evanir, ele falou para nós. A gente citou os lugares que a gente foi, que foi o Sesc, Morro do Angra Sul, o bairro Capelinha, que sofria com alagamentos e enchentes, e o Rio Lago Azul. Guarulhos em si, ele tem uma história por trás, assim como toda a cidade. Muitas pessoas só se referem a ele como uma cidade monótona. E também saber disso traz as pessoas um choque de realidade, né? Já que durante esse aprendizado a gente viu muitas partes da cidade em condições precárias. E também entender mais a história da cidade. A gente também focou em mostrar um pouco sobre o antes da cidade para o depois. A gente utilizou a natureza e as coisas humanas que mudaram a cidade. Oi, gente, tudo bem? Nós somos do grupo 2 do nono B. Eu sou a Alice. Eu sou a Lavínia. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Matheus. Eu sou o Fabrício. E a gente vai falar um pouco do nosso trabalho, que o tema é mobilidade urbana. Durante o ano, a gente fez diversas pesquisas e a gente decidiu dar um foco maior na infraestrutura do transporte público e nas condições de trabalho dos motoristas de ônibus, principalmente. Bom, a gente aprendeu bastante que se a gente tivesse condições melhores para os motoristas, talvez o transporte também seria melhor.
Então, a gente também quis trabalhar diversas reflexões sobre isso. Também a gente entendeu, a partir de alguns artigos que a gente teve que ler, enquanto a gente estava fazendo o seminário 1, que sem esses ônibus, sem essa mobilidade urbana, a cidade ela ia parar, porque a importância desses ônibus é gigantesca. É que em um segundo artigo que a gente leu, um motorista ele comentou que sem a mobilidade a cidade ia parar. Sem os ônibus, Guarulhos não ia conseguir continuar da forma que ele é. Ele não ia ser tão grande como ele é. Depois do seminário 1, a gente realizou uma saída de campo, onde a gente foi para a rodoviária do Secap, também na estação. Depois a gente foi de trem até a Estação da Luz, onde a gente observou principalmente a infraestrutura do local, a arquitetura. E depois a gente seguiu para o aeroporto para também falar um pouco sobre a mobilidade, entender principalmente sobre os taxistas e como é importante esse local para a cidade de Guarulhos. E depois que reunindo todas as informações, tanto dos artigos e da saída, a gente pensou em realizar uma proposta de intervenção, que seria um jogo de tabuleiro que ligasse o Colégio Partenon, passando pelo Bosque Maia e chegando ao Shopping Maia, onde a gente mostrasse para o jogador, que a gente estivesse aprendendo junto com ele, um pouquinho sobre como é a infraestrutura do ônibus na cidade de Guarulhos e como ela impacta o cotidiano das pessoas na cidade. Após a saída da proposta de intervenção, a gente realizou o seminário 2, onde a gente teve que relacionar o nosso tema com a cidade de Guarulhos. Também a gente apresentou nossa proposta de intervenção, que é o jogo, também falamos sobre a saída, e também a gente descobriu diversas coisas, como sobre a importância do aeroporto, a população de Guarulhos e outras coisas. Bom, a gente chegou numa conclusão que o nosso trabalho serviu muito de aprendizado para a gente, e também a gente descobriu novas coisas de Guarulhos, e também os problemas, se forem possíveis de resolver, são muito bons para contribuir para toda a cidade de Guarulhos. A gente precisa ter essa identidade de conhecer o lugar onde a gente mora, para também identificar o que precisa melhorar, porque quando a gente a gente não sabe, não entende o que é a nossa cidade, a gente também não entende o que a gente precisa melhorar nela. Então é muito importante a gente conhecer a nossa cidade Sem conhecer os nossos problemas, a gente não consegue conhecer as soluções. Oi, tudo bem? Meu nome é Milena. Meu nome é Rebeca. Meu nome é Olivia. Meu nome é Igor. Meu nome é Lucas. Nós somos do grupo 2 do 9º ano C. Bom, o nosso tema basicamente era grafite e expressões de artes, só que o grupo escolheu fazer o recorte para a identificação cultural expressa através da arte. E eu acho que... E aí depois do seminário 1, né, que a gente fez, a gente percebeu que a gente tinha colocado 2 tipos de expressões artísticas, né? A gente colocou algumas artes de resistência e artes regionais, que são 2 coisas diferentes. Então, por exemplo, a arte de resistência, ela vai falar um pouco mais ali sobre essa questão da resistência, né? Então, de grupos que normalmente sofrem preconceitos e normalmente são grupos que são muito marginalizados, enfim, e acabam se expressando através da arte, expressando a sua identidade, enfim. E regionais são normalmente festa junina, enfim, que é o que a gente costuma festejar aqui normalmente na escola, enfim. E aí a gente escolheu a de resistência porque a gente acha que é uma coisa que é pouco falada, é uma arte pouco falada, então a gente decidiu fazer o recorte do recorte, que foi falar sobre especificamente a arte de resistência. Eu acredito que o que a gente aprendeu é essa questão mesmo da visão que a gente tem que ter. A gente tem que ter uma boa visão através da arte, porque as pessoas que se dizem consumidores de arte, muitas vezes elas nem param para pensar, elas nem param para pensar na história por trás, né, da arte. Então elas veem mais sobre a estética, elas olham mais na estética da arte do que a história que vem por trás dessa arte. E a história que essa arte traz, ela é uma história muito, muito marcante, né, muitas vezes, porque traz ali preconceitos, a identidade de um povo, né? Porque é importante a gente lembrar também que a arte de resistência, ela não traz somente a identidade de uma pessoa, e sim de um povo englobado ali, né? E eu acho que é muito importante, porque a gente passa a perceber não só a estética, não olhar só a estética da arte, sim
a história que vem englobada ali dessa arte? A nossa proposta de intervenção foi um documentário, pois a gente achou que era o que mais se adaptava ao nosso tema. Porque num documentário a gente poderia expressar o que as pessoas queriam expressar na arte de resistência e, além disso, ensinar o público também sobre por que as pessoas usam a arte como uma forma de resistência. Então a gente produziu um documentário onde a gente explica um pouco sobre a arte de resistência, sobre como as pessoas veem essa arte, sobre a importância dessa arte, e a gente também faz algumas entrevistas, inclusive com o professor Rodrigo, e ele explica um pouco sobre essa arte, já que ele é mais ligado a isso. Eu acho também importante a gente lembrar que a questão do documentário, ela foi construída, então a gente gravou com celulares, enfim, a gente gravou com celular, ring light, microfone, enfim, e a gente fez entrevista com alguma das pessoas do grupo, e a gente também fez entrevista com o Adriano Gambim Rocha, que é um artista plástico aqui de Guarulhos, que a gente teve a oportunidade de ver ele, de conhecer ele, justamente por conta das saídas que o projeto nos proporcionou. Então a escola foi lá e conseguiu abrir uma exceção aí da gente sair e conhecer o ateliê dele. Foi uma experiência muito bacana para o grupo. E também a gente fez entrevista com o professor Rodrigo, como a Rebeca falou, que é um dos professores aqui de artes, né? E como ele é bem ligado, como a Rê falou, como ele é bem ligado a essa questão do tema, da arte, enfim, a gente achou interessante entrevistar ele para ele contar o ponto de vista dele, falar o ponto de vista dele sobre a importância da arte de resistência. A relação da nossa proposta com a cidade de Guarulhos é que quando a gente começou a estudar sobre arte de resistência, o hip hop, o grafite, a gente percebeu que dentro da nossa cidade tem vários artistas que não são muito apresentados pra gente. A gente foi conhecendo, como a Olivia falou, do Adriano Gambim, o Caburé, que foi no Beco do Batman. Beco do Robin. Beco do Robin. Que a gente percebeu a importância dessa arte para a cidade de Guarulhos, que sem a arte dentro da nossa cidade é como se ela fosse meio apagada, porque além de ser muito linda, né, esteticamente, também representa muito da nossa história de Guarulhos. A importância de conhecer a cidade de Guarulhos, principalmente no tema de arte, é que Guarulhos é uma cidade muito rica em termos de arte, em termos de cultura, até porque muita gente vem de fora daqui e tem muita história para contar e elas se expressam na arte. Então é muito importante conhecer isso e reconhecer também as artes e as expressões que os artistas querem expressar. Acho legal também lembrar de outra coisa importante, é que Guarulhos é uma cidade muito miscigenada, então a gente tem vários povos aqui, então nós temos indígenas, nós temos pessoas descendentes de italiano, pessoas descendentes de pessoas negras, enfim, então eu acho que aqui a gente tem uma variedade de culturas e todas elas são muito importantes, é muito importante lembrar de todas elas, reconhecer todas elas. E essas culturas, muitas passam por essa questão da resistência, então algumas acabam sofrendo racismo, outras sofrem a questão da xenofobia, e é importante você lembrar disso, porque as pessoas, elas, com esses preconceitos e desigualdades que elas acabam sofrendo com o passar dos tempos, elas vão construindo a sua identidade a partir dessa arte. E essa arte, ela vai refletindo na nossa cidade. Então, nos muros, nas ruas, então os teatros de rua, o Islã da Resistência, são estilos de arte de resistência que a gente vê muito aqui em Guarulhos, a gente consegue achar aqui facilmente em Guarulhos, mas muitos não reconhecem por conta dessa questão de você olhar ali e falar, ai não, porque isso é picho, né? Quando você olha um grafite, ou você olhar a batalha de rima e falar, é só barulho, são só marginais, mas isso é a resistência de um povo, isso é a identidade de um povo, sabe? Então é sempre importante a gente reconhecer essa arte e valorizá-la. Durante o nosso projeto, a gente aprendeu que, apesar de Guarulhos ser um lugar bastante urbanizado e caótico, ainda também tem muita dessa questão da arte de resistência, e a gente vê bastante isso no nosso dia a dia, né? Por onde a gente passa, a gente vê muitos grafites, porém, como a Olivia disse, a gente não vê
a história disso. A gente tem uma visão muito superficial, então a gente não para pensar o porquê que aquela arte foi feita. Olá, meu nome é Beatriz Helena. Eu sou a Giovana Valentina. Eu sou o Matheus Amada. Eu sou o Diego Ramos. Eu sou o Bruno. O nosso grupo é o grupo 3, a série é nono A e o nosso tema é moradias populares e conjuntos habitacionais. A gente aprendeu bastante sobre as questões sociais, estruturais, históricas, até arquitetônicas, né, da parte do nosso projeto, da nossa cidade, que muitas vezes estão meio escondidas aí na cidade. E essas saídas, né, para onde a gente viu, para onde a gente foi, né, conhecer um pouco dessa cidade, para estudar um pouco da estrutura arquitetônica, mas também social, é muito importante porque a gente pode conhecer melhor a nossa cidade, o que nos permite, além de, tipo, de ter um sentimento de pertencimento da cidade, a gente consegue, tipo, a partir do momento que a gente entende como que a cidade se organiza, a gente pode participar mais ativamente de discussões sociais e até políticas. Isso foi mais ou menos possível pelas nossas pesquisas, pelo grupo acadêmico. A gente pegou vários artigos, analisou eles, separou principais informações para se aprofundar mais no assunto. E, basicamente, no primeiro trimestre a gente começou fazendo isso. Até que foi um pouquinho difícil no começo, porque a gente nunca tinha trabalhado com o grupo acadêmico antes e nunca tinha tido um projeto tão extenso que duraria um ano letivo inteiro. E foi um pouquinho mais complicado pra gente, que era a primeira vez, mas a gente conseguiu se adaptar conforme a gente foi fazendo o projeto. Para aproximar nosso projeto com a cidade de Guarulhos, nós escolhemos focar em 2 conjuntos habitacionais que foram visitados por nós, que são o CECAP e o projeto Favela 3D, na Barra do São Miguel. Na primeira saída, que foi para o CECAP, nós fomos acompanhados pela arquiteta Solimar e nós coletamos entrevistas, imagens e dados sobre a origem e a arquitetura desse local. A Favela 3D, que é na Barra do São Miguel, nós fomos acompanhados pelo fundador do Instituto Sonhar Alto, que é o Odilon, e por outros colaboradores do projeto. Nós também coletamos fotografias, entrevistas com moradores e com esses representantes e fotografias autorais. Para representar todo o nosso trabalho, nós escolhemos fazer um fotolivro, porque assim a gente poderia representar não só os dados técnicos, mas também um pouco da nossa experiência com todo esse trabalho, né? Nossas experiências sociais, toda a nossa realidade, né? Que a gente teve contato. E na segunda banca, a gente apresentou um pouco disso, né? Todo o nosso trabalho, todos os dados coletados, uma prévia da nossa proposta de intervenção, e todos os feedbacks foram muito positivos e nós achamos que nós conseguimos nos superar em relação ao primeiro trimestre. Nós produzimos ele com dados, né? Nós retratamos toda a origem e a arquitetura desses 2 locais visitados e todas as fotografias, e nós também falamos um pouco sobre os conjuntos habitacionais em geral. Nós fizemos ele pelo Canva e imprimimos. Então, como eu já havia dito, assim, é importante a gente conhecer a cidade, porque isso nos ajuda a sentir que nós pertencemos ao local, porque a gente conhece, a gente aprende um pouco mais sobre como é, e nos permite também, né, tipo, conhecer como que a cidade se organiza, não só no nosso derredor, que é, tipo, casa, escola, escola, casa, não, tipo, só nesse espaço. E o que eu, pelo menos, mais tirei de aprendizado foi quando a gente visitou a comunidade na Barra do São Miguel. Foi muito interessante e impactante para mim conhecer, tipo, ao vivo a realidade daquelas pessoas, de como é um pouco do dia a dia deles, como que eles se relacionam com os trabalhadores do Instituto. E em relação ao CECAP, foi muito interessante conhecer, porque é um marco da arquitetura, né? Conhecer características, por exemplo, eu não fazia ideia dos 5 princípios da arquitetura moderna, né? Que são as principais características do CECAP, a comunidade e etc. Então, no primeiro seminário, nós não conseguimos nos apresentar bem, porque foi a nossa primeira apresentação e a gente não estava muito preparado para isso, a gente estava nervoso e não conseguimos fazer uma apresentação tão boa quanto no segundo trimestre, que foi o melhor. Nós conseguimos apresentar ideias relevantes, mas como foi o nosso
primeiro trabalho apresentando, tipo, para outras turmas, assim, estavam bem nervosos e isso serviu para nós aprimorarmos a nossa pesquisa e nossas falas. Bom, meu nome é Thiago. Meu nome é Mirella. Meu nome é Isabela. Eu sou o Lucas Reales. Eu sou o Tomás. Nós somos do grupo 3 do nono ano D. A gente vai apresentar sobre um trabalho sobre religião e economia. E apagamentos também, né? Durante as nossas pesquisas de campus do APC, onde a gente foi na saída, a gente visitou 2 igrejas. Uma foi a Igreja Matriz do Centro de Guarulhos, a outra foi o Santuário da Nossa Senhora no Bom Sucesso. Em ambas as igrejas a gente conseguiu ver uma semelhança de estrutura, como o altar no meio, as cadeiras que naquela época aquelas cadeiras não existiam, os altares mais em cima para quem tinha mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu uma diferença que tem da Igreja Matriz para a Igreja do Bom Sucesso. A Igreja Matriz, que é uma igreja maior, mais no centro, ela tinha uma estrutura muito mais elaborada, uma pintura assim, mais elaborada, tudo mais elaborado. Enquanto a Igreja do Bom Sucesso era mais simplesinha. O nosso principal foco foi sobre a religião e como ela afeta na cidade. A gente estava focando também como ela afeta em movimento de dinheiro e na economia, mas só que não dava para aproximar muito essa relação do dinheiro para Guarulhos. Dava para aproximar apenas com o turismo, que o turismo atrai muitas pessoas para Guarulhos, que é um lugar bem conhecido por sua cultura. A nossa proposta de produção foi fazer um jornal colocando algumas curiosidades sobre a Igreja Matriz e a do Bom Sucesso. E também as principais recortes da pesquisa. Bom, no primeiro trimestre a gente fez igual todos os outros grupos e adicionou 3 artigos principais como base do nosso seminário. Nesses 3 artigos eles falaram principalmente sobre pagamentos, a economia e religião. E a gente também tentou aproximar a economia e a religião bastante. No jornal, a gente também buscou achar sites confiáveis e também pegamos informações que aprendemos no nosso APC, como das igrejas, que a gente conversou com o padre, a gente pegou informações que o padre falou e colocou no jornal também. Então, outro aspecto importante foram as dificuldades que a gente teve na produção do trabalho, porque por ser um tema muito delicado que envolve a religião, muitas informações eram apenas para um tipo de religião e isso não poderia ser usado no nosso trabalho. Acho que a gente teve um trabalho muito grande em selecionar o que a gente ia de fato colocar e o que a gente ia tirar. A gente teve que pesquisar muito, ler muito, porque é um tema muito amplo também. Mas acho que a gente conseguiu superar com sucesso e eu gostei muito do resultado. Eu acho que esse tema, para mim, foi muito importante. Eu gostei muito de todas as pesquisas, das nossas saídas. E em das nossas visitas que a Isa comentou, foi o Santuário Nossa Senhora do Bom Sucesso, que para mim me marcou demais. A senhora que falou com a gente, ela é a responsável pelo santuário, o nome dela é Arlete. E acho que as pessoas, elas não entendem o quão importante, não só a religião, mas às vezes um local sagrado pode significar na vida de tantas pessoas. A Arlete dedicou a vida dela inteira para aquela população que vive ao redor, para aquela comunidade, e eu achei muito lindo ver tudo aquilo, e aí, com a emoção que ela falava, os olhos dela brilhavam completamente, e eu até me emocionei quando eu estava falando com ela, e eu acho que todo mundo devia saber disso, porque acho que às vezes a gente fica com uma individualidade tão aflorada e a gente não para pensar no próximo. Então isso para mim foi uma questão muito, muito importante e eu gostei muito do nosso trabalho e das nossas pesquisas. Falando na minha opinião, que você disse, realmente ela parecia tão empolgada em descobrir que a gente estava super interessado em buscar aquele conhecimento, de saber mais. Porque a maioria das pessoas não dá a devida importância à religião e a
essas coisas, esses lugares que guardam histórias, histórias de muitas gerações muitos foram apagados e não lembrados mais, mas que esses lugares eles guardam as memórias. A Arlete, ela tá nessa igreja desde pequenininha, os pais dela levavam ela. São pessoas que não estão mais com a gente, mas que esses locais, essas memórias continuam guardadas. Então, é super importante a gente preservar essas memórias dentro de lugares como esse. Dentro da igreja do Bom Sucesso, a gente também viu algumas fotos de pessoas que fizeram suas orações no templo para realizar algum desejo, talvez algum parente que estivesse doente ou um animal que tiveram seus desejos concedidos e estavam lá fotos guardadas dentro da igreja. É muito bom, é muito gratificante a gente entender e conhecer o lugar com que a gente vive. Eu, particularmente, não sabia quase nada do que o nosso tema estava abordando com a cidade de Guarulhos, e eu gostei muito de estudar sobre isso. E eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência de conhecer melhor o lugar que vive, e muitos lugares tão incríveis em Guarulhos que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ido. Então, acho que isso é muito importante. E também, às vezes, pela identidade cultural que fica na nossa cidade, que a gente devia conhecer. Tanto essas religiões, tanto quanto vários outros temas de outros trabalhos, elas criam uma conexão da nossa identidade de cidadão com a cidade de Guarulhos, porque nós vivemos aqui, nós nascemos aqui, e essa é a cultura que muita gente não conhece, mesmo vivendo aqui praticamente a vida toda. E é uma cultura muito interessante, tem lugares muito incríveis para conhecer, que a gente conheceu, como a Banda Lira, que acho que pouca gente conhece, mas é incrível, assim, toda a herança que a gente visitou lá, toda aquela herança, toda aquela história contada, que pouca gente conhece e poucos vão conhecer agora. Eu sou o Cauã. Eu sou a Eduarda. Eu sou a Laura Antonella. Eu sou o Rafael Morelli. A gente é o grupo 4. A nossa temática é identidade e identificação cultural. E o recorte do nosso trabalho foi memória coletiva e identidade cultural e a importância do patrimônio histórico. Eu acredito que a importância do nosso trabalho veio sobre o reconhecimento que o guarulhense tem com a própria cidade. Inclusive, o nosso trabalho memória coletiva, a gente acredita que são duas coisas que andam muito uma do lado da outra, porque a nossa identificação, muitas vezes, vem da memória que a gente tem com aquele lugar. Então, por isso que a nossa temática é memória coletiva. Eu acho que o nosso aprendizado sobre a nossa temática foi principalmente o reconhecimento, que eu acredito que a gente é de Guarulhos, mas são coisas que a gente liga muito à cidade de São Paulo. Então, tipo, a gente fala, tipo assim, mas tem essas coisas de São Paulo, não sei o que lá. Mas o reconhecimento com a nossa própria cidade mesmo são muitas poucas pessoas que têm. A importância do nosso trabalho com a cidade de Guarulhos é fazer as pessoas, de fato, se sentirem pertencentes a essa cidade, porque muita gente associa Guarulhos como só uma extensão de São Paulo mesmo. Então, tipo, querendo ou não, a gente descobriu coisa da nossa cidade que faz a gente se orgulhar sobre ela, mesmo que muita gente não sabia. A gente mesmo não sabia de um monte de coisa que a gente aprendeu. E a gente aprendeu, a gente descobriu, que faz a gente se ligar mais à nossa cidade, se identificar mais com ela. A proposta de intervenção foi um podcast com o Evanir, que é um professor de História, Geografia e guia turístico aqui da escola. Ele que estava junto com a gente nas nossas saídas, principalmente em todas praticamente ele estava lá. A gente decidiu fazer essa proposta de intervenção com ele por conta de que ele é uma pessoa que sabe muito sobre Guarulhos e a gente acha que ele podia compartilhar bastante conhecimento com a gente e a gente podia falar bastante conhecimento com ele. Ele participava de um podcast na Banda Lira e foi daí que a gente decidiu tirar a nossa ideia da gente também fazer um podcast. Aconteceram uns problemas, a gente não conseguiu gravar na própria Banda Lira, mas depois de um tempo a gente gravou aqui na escola, tudo mais, na sala de vidro, e a gente conseguiu ter uma conversa muito boa com ele, rica em informação, foi uma experiência incrível. A gente aprendeu sobre o Guarulhos, principalmente a gente aprendeu sobre a Banda Lira, que é uma banda muito importante, com 117 anos, que está atuando aqui em Guarulhos já faz um tempo. Durante um tempo ela quase terminou, tendo pouquíssimos músicos e agora está voltando ativa, que é um patrimônio histórico imaterial tombado da cidade de Guarulhos. A nossa importância da gente saber disso é que, tipo,
as vidas de muita gente que mora aqui está relacionada a isso, e só que elas não sabem. Então, tipo, a banda lira foi fundamental para formar casais, por exemplo. Que, tipo, terminava as missas e o pessoal geralmente ia para perto de coretos para ouvir o pessoal da banda lira tocando. E aí geralmente juntava casais lá, ou seja, talvez você não saiba, mas a sua família pode ter se originado porque o seu bisavô conheceu sua bisavó em um desses coretos. O nosso trabalho, a gente focou muito, principalmente nesse segundo trimestre, o patrimônio histórico. Então a gente, por exemplo, depois que a gente visitou as igrejas e a banda lira, a gente conseguiu aproximar o nosso trabalho para a cidade de Guarulhos, porque antes a gente não tinha conseguido fazer isso. Então no segundo trimestre a gente conseguiu aproximar, trazendo o enfoque já dito pela Laura. Memória coletiva, identidade cultural, e a gente focou mesmo no patrimônio histórico no nosso seminário. Meu nome é Fernanda. Meu nome é Cauã. Meu nome é Lina. Meu nome é Mohamed. Meu nome é Daniel. E a gente é o grupo 4 do nono ano C. Então, nosso tema escolhido foi a saúde pública, avanços, desenvolvimentos e desafios. E o nosso recorte definido foi o SUS e a Covid-19. Inicialmente, a gente pesquisou de forma geral, foi o nosso primeiro contato com as pesquisas acadêmicas, que foi uma grande novidade para a gente, porque a gente ainda nunca tinha mexido com artigos científicos, o que dificultou um pouco o processo, mas fez com que também a gente desenvolvesse um trabalho muito bom e muito rico de informações. Então, inicialmente, a gente pesquisou falando da Covid-19 no geral, descobrindo quais são os sintomas, o que ela é, de onde ela surgiu, como ela pode ser transmitida, grupos de risco, e depois a gente aproximou com o Brasil, que foi referente como o SUS reagiu quando ela chegou no Brasil. A relação do nosso recorte com a cidade de Guarulhos foi que a gente começou a analisar a pandemia dentro da nossa cidade, que foi muito legal, porque a gente começou a ver essa comparação na realidade com os aspectos que tinham dentro da nossa cidade, como a estrutura dos hospitais, como foi que a demanda do SUS, se eles conseguiram atender a demanda da população. E foi bem legal para o nosso grupo descobrir essa realidade dentro da nossa cidade, né? Que a gente convive aqui, vive nessa cidade há muito tempo e a gente não tem ideia do que passa por trás desses meio que bastidores da saúde pública, nesse contexto que foi a pandemia. A nossa proposta de intervenção foi sobre a distribuição das UBSs na cidade de Guarulhos, as unidades básicas. Nós fizemos um mapa onde a gente marcava nele como era distribuída essas UBSs e aonde ficavam esses principais hospitais. E no meio desse processo, a gente descobriu que essas UBSs elas são mais mal distribuídas entre os bairros. Então, meio que a principal proposta, né, da nossa atividade foi saber como estava a demanda da saúde pública na nossa cidade. Então, com base na nossa distribuição, a gente descobriu que há uma má distribuição das UBSs pela cidade de Guarulhos, onde nas regiões periféricas, como no Pimentas, no Bom Sucesso, há uma quantidade muito mais reduzida das UBSs, o que não ajuda a suprir toda a necessidade da população desses bairros. Já nas áreas centrais, havia uma quantidade boa distribuída, né, de UBSs pela cidade, e também os hospitais públicos se concentravam nessa região, onde nas regiões periféricas só tinha um hospital público. Que é importante a gente conhecer a cidade que a gente ocupa, né, porque é o local que a gente mora, e é importante a gente saber os locais que tem mais história, porque tem muitos locais na cidade que a gente não conhecia, que a gente acabou conhecendo na nossa saída de campo, que tem uma história, só que a gente não conhecia. Então a importância mesmo é conhecer esses locais que têm uma história. Meu nome é Arthur. Meu nome é Gustavo. Meu nome é Dimitri. Meu nome é Alana. Meu nome é Isabela. Meu nome é Natália Harumi e a gente é do nono ano A do grupo 5 de projeto. Bom, a gente vai falar principalmente sobre cemitério e a literatura. A gente escolheu 3 recortes como os principais: o egoísmo humano, a literatura e a cultura. Na cultura a gente aprendeu sobre as mais diversas religiões, o cristianismo, o islamismo e o bandista. Aí, nesse aprendizado que a gente teve a aprender sobre essas culturas, nós aprendemos bastante sobre os rituais de sepultamento que eles fazem no seu dia a dia, nos seus costumes religiosos, entre outras coisas.
Sim, e é importante lembrar que o cemitério ele é visto diferentemente para diferentes povos e culturas. O segundo tema que a gente decide falar é sobre o egoísmo humano, porque a gente percebeu que muitos vivos eles se importam muito com a forma que eles vão ser enterrados, visto como quando eles estiverem mortos. Então, quando eles forem enterrados, tem que levar flores para o caixão tem que ser bonito, tem que ser enfeitado. E, tipo, um defunto, ele não vai se importar com isso. Então, o cemitério, ele é muito mais para os vivos do que para os mortos. E tem realmente uma relação do egoísmo humano com isso. Aí, o nosso terceiro recorte foi sobre a literatura. E a gente decidiu falar porque a gente percebeu que o cemitério, o medo dos cemitérios, ele é muito retratado na literatura popular. Então, principalmente o terror que é visto sobre a imagem desses espaços, ele é tirado do desconhecido. A pessoa ela tem muito medo do que vai acontecer porque é algo desconhecido para ela. Então, isso é muito mais refletido no interior da pessoa do que realmente no espaço físico dos cemitérios. Então, ela tende a projetar o seu medo nesses espaços. E realmente, relacionando com a literatura, a gente decidiu impor a literatura na nossa proposta de intervenção, fazendo um livro de contos. Bom, nas nossas saídas, a gente foi mais para descobrir as lendas dos cemitérios e a gente foi pensando que a gente escuta muitas lendas e tal. A gente escuta mais sobre as pessoas que estavam ali e sobre a história do cemitério mesmo, mas ainda assim a gente aprendeu muito, porque nesse percurso a gente foi no centro de Guarulhos, a gente viu muitas coisas, tipo, antigas, sobre lá no começo da história da fundação da cidade. A gente aprendeu muito sobre os coretos. A gente foi no Complexo Padre Bento, que a gente não tinha noção muito da história, de para que foi criado. Então, conhecer esses aspectos da nossa cidade foi muito importante, inclusive para a formação da proposta de intervenção. Como a Isa falou, a gente seleciona a literatura para fazer como temática da nossa proposta de intervenção. E durante o segundo trimestre, a gente produziu alguns contos e colocou num livro de romance. Esses contos tinham algumas histórias sobre a cidade de Guarulhos, algumas curiosidades e algumas histórias inventadas por nós. A gente reuniu, assim, todo mundo pegou, tipo assim, mais ou menos o que eles tinham explicado nas saídas pra gente. E a gente fez, tipo, contos e juntou tudo num livro. Cada um fez um conto, tipo, sobre... Por exemplo, eles explicaram pra gente lá que algumas crianças jogavam beisebol com o fêmur das pessoas. E aí a gente uma lenda. A gente pegou essa informação e a gente fez um conto baseado nisso. A gente colocou as crianças, a gente falou como eles jogavam, o que eles faziam, e aí a gente criou uma história por trás disso e a gente fez isso com tudo o máximo de informações possíveis que eles deram pra gente. Foi isso. A gente misturou também essas lendas e alguns fatos reais que a gente escutou lá com a fantasia pra gente criar esses contos e eles ficarem mais divertidos. No geral, o projeto foi muito importante pra gente porque a gente conseguiu aprender os cemitérios não só como lugares de sepultamento, mas também como lugares de memória que vão carregar a história de um povo. E isso foi muito importante porque aí a gente percebeu que sem estudar o nosso passado, sem aprender sobre a história da nossa cidade, a gente pode estar fadado a cometer os mesmos erros que a gente já cometeu no passado, no futuro. Então, para isso, pra gente conseguir guardar tudo que a gente aprendeu e guardar todas essas memórias, foi quando a gente fez o nosso livro de contos, a fim de registrar tudo aquilo que a gente aprendeu de uma forma um pouco mais leve e um pouco diferente, mas mesmo assim eternizando todas as memórias, todos os relatos, tudo que a gente viu sobre a nossa cidade. Então, cada um foi responsável por produzir um conto, um produziu sobre a biblioteca do Monteiro Lobato, outro sobre a praça da prefeitura, outro sobre o cemitério mesmo. E tudo isso foi muito importante para registrar e guardar um pouco sobre a história da cidade. Bom, como a gente falou, a gente acha que é importante a gente conhecer a história da cidade. Primeiro, para a gente entender as nossas raízes, de onde veio e tipo, como é agora, de onde era antes, como tudo se formou. E também, como a Harumi falou, para a gente não repetir os erros que aconteceram no passado. Então, a gente viu muitas coisas que deram errado, muitas coisas que eram legais no passado que poderiam ser feitas agora, que não tem mais. Como
os concertos de músicas nos coretos, que eu achei muito legal. A gente também pode falar dos cemitérios, que eles são muito importantes como locais que preservam a memória da nossa cidade. Então, quando a gente visitou por lá, a gente pôde passar por vários túmulos que tinham alguns túmulos que, inclusive, que eram famosos, e a gente pode conhecer sobre a história de lá e também lendas que a gente ouviu de pessoas.